A paz de Al chamados irmãos, hoje nós estamos aqui para fazer mais um conteúdo. Hoje, irmãos, vai ser o conteúdo do capítulo 1 de Gálatas. Capítulo 1 de Gálatas. A mensagem desse capítulo vai estar do versículo 6 ao 10. Eu vou estar lendo todo o capítulo, para que venha ter a introdução e nós venhamos a ter o entendimento dessa palavra. Que aqui vai falar sobre a palavra evangelho, que na verdade é mensagem. A verdadeira palavra é a mensagem do reino. E vai falar também, aqui nós vamos entrar vai ser um conteúdo que vai nos direcionar à questão da apostasia, de quando que a igreja, no caso a congregação, caiu em apostasia. Eu vou estar lendo todo o capítulo, depois nós vamos entrar no assunto, do versículo 6 ao 10. Antes de começar, como sempre, vou pedir perdão, né, pela minha falta, as minhas faltas, né? As minhas faltas de oratória, eloquência, de não ter uma leitura tão boa, de não saber explicar de repente corretamente, né? De não ter aí esse carisma, esses dons aí, né? Para explicar a palavra. Mas na simplicidade, o Eterno, ele me mostra, e eu venho a trazer aqui esse entendimento. Esses conteúdos que eu venho fazendo é para honra e glória do nosso Pai Celestial, em nome de Yahshua Mashiach. Eu espero estar colaborando para o crescimento da congregação, para o despertar, para aqueles que estão predestinados a alcançar o reino. Eu espero estar contribuindo para isso. Se for da vontade do Pai, nós vamos alcançar ainda muitos, antes que venha o grande e glorioso dia do Altíssimo. Aliás, nós falo assim, mas quem alcança é o Ruach Kadosh, né? O Espírito do Pai, é o Ruach Kadosh que alcança. Nós somos só instrumentos, vasos. Mas vamos lá. Eu vou ler o prefácio, que é do versículo 1 ao 5, aí depois nós entramos na palavra. O prefácio diz assim, ó, prefácio e saudação. Aqui é Paulo, né? Shaul, é o nome do apóstolo, é esse, Shaul. Paulo, eu vou ler como está aqui, que é para os irmãos ter entendimento, né? Os irmãos que não têm familiaridade com os nomes. Paulo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Yahshua Mashiach, e por Yahweh Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, aqui fala igreja, mas é congregações, as congregações da Galácia, graça e paz da parte de Yahweh Pai de Yahshua, e de nosso Salvador Yahshua Mashiach, e do nosso Salvador Yahshua Mashiach, o qual se deu por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Yahweh, nosso Pai, ao qual é glória para todo sempre, assim seja. Irmãos, quando ele fala aqui no versículo 4, o qual que Yahshua, né, o qual se deu por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Yahweh, nosso Pai. Quando ele diz aqui que nos livrou
do, do, do século mau, ele está falando aqui, amados, das trevas exteriores. Ele está falando aqui do século que vai haver nas trevas exteriores. Porque é o seguinte, existe o reino milenar. Aqueles que não entrar no reino milenar serão lançados nas trevas exteriores. É o século mau, né? Onde vai haver sofrimento e ranger de dentes. Então a pessoa que não se esforça para entrar no reino, não pense que vai ficar tranquilo não, esperando que tem no sistema, eles ensinaram das pessoas entrar só na eternidade, mas eles não ensinam essa questão desse caminho, o reino milenar e as trevas exteriores. Amados, antes do reino, antes do milênio, ninguém, absolutamente ninguém, vai entrar na eternidade. Primeiro vem os 1000 anos do reino milenar. Assim, no final do milênio, aí sim vai entrar na eternidade. Todos aqueles que são predestinados para a eternidade. Agora, meus queridos, precisamos nos esforçar para entrar no reino. Porque se não entrar no reino, vai para as trevas exteriores, o século mau, para ser purificado. Quer saber a questão das trevas exteriores? Leiam aí, eu vou repetir esse versículo, esse capítulo que tem tudo a ver com as trevas. Leiam aí Zacarias 13, versículo 9, que aquele fogo ali que menciona são as trevas exteriores. Para comprovar o que é as trevas exteriores, leiam a história do rico e Lázaro. A história do rico e Lázaro retrata perfeitamente o que é as trevas exteriores. Lá estava Lázaro no paraíso, representando o reino milenar, e o rico lá naquele lago de fogo, sofrendo, representando as trevas exteriores. As trevas exteriores, meus queridos, é um lugar de sofrimento e tormento. Precisamos nos esforçar para entrar no reino milenar, no paraíso, que é onde Lázaro estava lá com Abraão. Precisamos nos esforçar para entrar nesse reino, porque senão será lançado nesse reino, nesse século mau aqui, onde está mencionando no versículo 4. Leiam aí que o versículo 4 está falando das trevas exteriores. É o século mau, porque o mesmo período que vai ser do reino milenar também vai ser das trevas exteriores, tá? O mesmo período. Precisamos nos esforçar para entrar no reino e escapar das trevas. Mas vamos dar continuação. Esse foi o primeiro assunto, né? Que é no prefácio aqui, prefácio e saudação de Paulo, de Shaul. Agora nós vamos entrar no segundo assunto, que é a inconstância dos Galatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. A doutrina é aí que nós vamos ver se a doutrina que hoje é pregada, se Paulo anunciou. Se Paulo anunciou essas doutrinas que hoje são pregadas, nós vamos entender aqui dentro desse capítulo. Em especial no contexto, né? Do versículo 6 ao 10. Só que eu vou ler todo o capítulo. Versículo 6 diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passais, né, daquele que vos chamou a graça de Ialcha para outro evangelho, ou seja, para outra mensagem, né? Evangelho é a palavra correta, é mensagem. Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho, né? A mensagem de Ialcha. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo, malaca, a palavra anjo significa malaca, um malaca do céu vos anuncie outro evangelho, outra mensagem, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Se vier alguém anunciar, aqui Paulo na época lá, ele está dizendo, se vier alguém anunciar outra mensagem, seja anátema, seja amaldiçoada. Se viesse alguém anunciar outra mensagem que Paulo estava anunciando, que seja anátema, né, amaldiçoada. Continua. Aí aqui ele diz no versículo 9,
Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outra mensagem, outro evangelho, outra mensagem, além do que já receberam, sejam anátema. Se alguém, ele reforça, né? Se alguém anunciar outra mensagem que eles não tinham anunciado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Aí ele diz assim no 10: porque persuado eu agora a homens ou a Ial, né? Ou seja, porque aconselho eu agora a homens ou a Ial? Ele estava aconselhando aos homens, né? Ou procuro agradar a homens? Aí ele está procurando agradar a Ial, né? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria, aqui está servo, mas a palavra é leal, ou no caso, discípulo de Ialcha, né? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho, a mensagem que por mim foi anunciada, não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Yahshua Mashiach, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja, ou seja, a congregação de Ial, e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, das tradições da lei. Antes de Paulo se converter, ele defendia a lei, né? Ele defendia a lei. Mas quando aprovei a Ial, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém e ao Shalom a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém e ao Shalom, né, para ver a Pedro, a Kefas, e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Salvador. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Ial, testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista da congregação, da igreja, né, da congregação da Judéia e Aldeia, que estava em Ialcha, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos persegue anuncia agora a Amuná que antes destruía. Aleluia. Quem dera se hoje também muitos que perseguem começassem a anunciar a mensagem do reino, a verdadeira mensagem que Yahshua Mashiach trouxe, que Paulo deu continuação. Quem dera que muitos que hoje perseguem começassem a anunciar assim como Paulo fez. Mas, irmãos, vamos entrar no assunto aqui para nós vermos se Paulo, Shaul, ele pregava esse evangelho que hoje é conhecido. Vamos ver, vamos entender aqui se Paulo anunciava, era esse evangelho que hoje o cristianismo anuncia. Vamos lá. Ele diz assim, ó: maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Yahshua para outro evangelho, para outra mensagem. Aqui ele quer dizer que algumas pessoas já estavam começando a corromper, começando a corromper a mensagem que Yahshua trouxe e que Paulo estava dando continuação, que Shaul estava dando
continuação. Algumas pessoas já estavam desviando, uns irmãos aqui, já estavam perturbando a mensagem. Versículo 7. O qual não é outra, né? O qual não é outro, né? Não era outro mensagem, né? Não é outra mensagem. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho, no caso, a mensagem de Ialcha. Viu? Que tinha alguns que estavam transtornando na época de Paulo. Só que Paulo se manteve. Nós vamos entender aqui que Paulo ele se manteve com a verdadeira mensagem, mas começou a surgir alguns dentro lá começando a perverter, mas Paulo não permitiu. Vamos lá, versículo 8. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo, um malaca, né? A palavra anjo é malaca, do céu vos anuncie outra mensagem além do que já anunciamos, do que vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, se a mensagem que Ialcha anunciou e Paulo estava dando continuação, se viesse um anjo, um malaca, né, um ser celestial, vinha anunciar outra, que seja anátema, porque a mensagem era essa aqui. Ialcha já tinha trago e Paulo deu continuação. Se vier outra pessoa anunciar mensagem que não seja que Ialcha e Paulo anunciou, seja amaldiçoada, seja anátema. É isso que ele quer dizer aqui. Seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outra mensagem além do que já recebeste, seja anátema. Aqui no versículo 9 ele está reforçando. Se alguém anunciar uma mensagem que não é a mensagem do reino, seja anátema, seja amaldiçoado. Versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Ial? Ele quer dizer assim, ó, porque aconselho eu agora aos homens ou a Ial? Ele estava aconselhando aos homens, né? Ele estava aconselhando aos homens. E o versículo ainda continua: ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria leal, né? Aqui tá, a palavra está servo, mas a palavra correta é leal, ou seja, discípulo de Ialcha. Se nós tivermos aqui tentando agradar aos homens, nós não seremos discípulos de Ialcha. Precisamos anunciar a mensagem, doa a quem doer. Irmãos, aqui é o seguinte: quando eles começaram a transtornar a mensagem, é que mais para frente, assim, depois da morte de Paulo, a igreja ela ia cair em apostasia, ela ia entrar em apostasia. E aí entrou-se outro evangelho, entrou-se outra mensagem. A mensagem que hoje é anunciada não é a mesma que Paulo, Shaul recebeu de Ialcha. Aqui Ialcha ensinou, não é a mesma mensagem. Eu não vejo aqui Paulo, Shaul anunciando evangelho da prosperidade. Eu não vejo em toda a Bíblia Paulo, Shaul ou qualquer outro anunciando a Trindade. Eu não vejo Paulo anunciando essas coisas. Paulo anunciou a mensagem do reino, Ialcha. Aí as pessoas hoje estão esperando a igreja, a congregação cair em apostasia. Meus queridos, a igreja já caiu em apostasia. A igreja já caiu em apostasia. Depois de 325 anos, da morte do Machia, da morte de Ialcha, a igreja ela caiu em apostasia. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Amados, essa palavra aqui, ela está corrompida.
ela está fermentada. Não é apostasia. Essa palavra aqui é afastamento. Essa palavra aqui, o correto dela é afastamento. O versículo, o correto seria assim, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o afastamento e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que esse simples versículo ele quer dizer? Que antes que o anticristo, o antimachia se manifeste, vai vir o afastamento, ou seja, vai vir o arrebatamento dos vencedores. Antes que ele se manifeste, antes que o anticristo, o antimachia se manifeste. Então, esse indivíduo, ele não vai se apresentar antes que venha o arrebatamento. Ele só poderá se revelar depois que acontecer o arrebatamento dos vencedores. Amados, a congregação já caiu em apostasia em 325, depois do Machia, depois da morte de Yahshua, em 325, no concílio de Nicéia, ali caiu, a congregação caiu em apostasia, quando sentou com Constantino e os bispos do catolicismo romano. Ali ela caiu em apostasia, ali entrou outro evangelho, outra mensagem. Nós podemos ver isso também nas cartas que estão em Apocalipse, as sete cartas da igreja, da congregação. Até a segunda carta, ali se manteve firme. Ali, Paulo, Shaul, não permitiu que fosse corrompido. Mas, quando chega na terceira carta, ali a congregação, ela começa a aceitar doutrinas erradas. Aonde ela cai mesmo em apostasia é na quarta carta. Na quarta carta, ali totalmente ela cai em apostasia. Aqui entra o catolicismo romano. Aqui muda tudo. Aqui corrompe tudo. Na terceira carta, ainda tinha aqueles que conservavam ainda o nome de Yahshua. Mas quando chega na quarta carta, entra o catolicismo romano, através de Constantino, ali ela cai 100% em apostasia. Aqui a congregação passa a ser uma prostituta, uma meretriz. Foi após outro. Aqui ela está levando outra mensagem, outro evangelho. Aí depois os homens veio e corromperam. Aí na quinta carta, Martim Lutero sai, tenta fazer a reforma, faz a reforma, mas não é completa. Não é completa. Aqui já está corrompida. Aqui já está em apostasia a congregação do Machia. E está até hoje. Os irmãos que estão dentro dos sistemas não enxergou isso ainda, infelizmente. Ainda não chegou. Provavelmente não é a hora também. Não é a hora para muitos, né? Para muitos entender. Mas, amados, a congregação já está em apostasia. Entrou em apostasia, caiu em apostasia em 325 no concílio de Nicéia, com o imperador Constantino e os bispos do catolicismo romano. Ali entrou em apostasia a congregação. Aqui, Shaul, nesse capítulo, Shaul diz que se alguém vier anunciar outra mensagem, que não seja a que ele anunciou, a que ele recebeu de Yahshua, seja anátema, seja amaldiçoada. Amados, eu não vejo Paulo ou Yahshua anunciando trindade, anunciando evangelho de prosperidade. O que hoje está acontecendo? Eu não vejo a mensagem do reino. Os irmãos que estão no sistema, eles não entenderam a questão de que para entrar na eternidade, primeiro vem o reino milenar. Primeiro vem o reino, meus queridos. Ninguém, absolutamente ninguém vai entrar. Ninguém.
vai entrar na eternidade sem que antes passe pelo reino milenar. Agora, o milênio é o seguinte: existe o milênio que é no reino milenar, no paraíso, no governo de Yausha, e existe as trevas exteriores, aonde muitos serão purificados. Nós precisamos entrar no reino milenar com Yausha Mashiach, porque se não entrar no reino milenar com Yausha, será lançado nas trevas exteriores para ser purificado. Repito, Zacarias 13, versículo 9, aonde uma terceira parte da humanidade vai passar pelo fogo para ser purificado. Perdeu a salvação? Essas pessoas vão deixar de entrar na eternidade? De forma alguma. De forma alguma. Só que vai precisar passar pelo fogo para ser purificado. Quando o Altíssimo diz lá no capítulo 18, versículo 4 de Apocalipse: sai dela, povo meu, para que não incorra, para que não receba os castigos flagelos que vai vir sobre o catolicismo, sobre a Babilônia, que é todo esse sistema religioso. Está pedindo para os filhos dele, o povo dele, sair de dentro desses sistemas, porque senão, meus queridos, vai ter que ser purificado como ouro e prata, como está escrito Zacarias 13, versículo 9. Deixa bem claro: é meu povo, é meu povo, é povo dele. Então, amados, vamos nos esforçar para entrarmos nesse reino milenar, nesse milênio, porque fora do reino milenar vai ser só trevas exteriores, lugar de sofrimento e tormento. Leiam aí a história do rico e Lázaro, onde Lázaro entra no reino e o rico padecendo lá no sofrimento. Quer dizer que perde a salvação? Não, não. Zacarias 13:9 está bem claro: é meu povo. As pessoas não perdem a salvação, mas vai ter que ser purificado para entrar na eternidade. Purificado de quê, irmão? Dos ídolos, da idolatria, da apostasia. As pessoas precisam se purificar, ser purificado dos ídolos. Os ídolos que Roma inseriu aqui, que trouxe outra mensagem, está enraizado nas pessoas. As pessoas vão precisar ser purificados para poder abandonar esses ídolos que Roma, no concílio de Nicéia ali, corrompeu tudo. A partir dali, a congregação, a igreja, que os irmãos conhecem, mas a palavra correta é congregação, ela veio só caindo. Ela veio só caindo. Ela está em apostasia, irmãos. Irmãos, todo o sistema religioso está em apostasia, está em adultério. Está em adultério, meus queridos. Precisa entender isso. Foi essa palavra que está em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 10. Amados, já veio outra mensagem. Essa mensagem que está aí é anátema. É anátema. Esse evangelho que está aí no cristianismo é anátema. Foi outra mensagem. Foi corrompido. Depois da morte do apóstolo Paulo, depois da morte do apóstolo Paulo, aí na terceira carta, que é a congregação de Pérgamo, ali começou a entrar heresias. Começou já a entrar heresias ali dentro da congregação do Mashiach. Ainda pronunciava o nome correto ainda estava até a terceira, até a igreja de Pérgamo. Até ali ainda vinha o nome, a igreja ainda tinha perseguição e tal. Começou já a entrar as heresias. Só que daí, quando chega na quarta carta, que é a quarta carta, é a congregação de Tiatira, aí o catolicismo romano ele entra definitivo através do imperador Constantino. Quando o Império Romano entra aqui na quarta carta, pronto, completou-se. Aqui foi tirado tudo, foi tirado o contínuo sacrifício, foi tirado os nomes, tudo, eles modificaram tudo.
a mensagem foi totalmente corrompida. E hoje o mundo, o sistema religioso, está com uma mensagem, um evangelho anátema, porque a verdadeira mensagem foi corrompida, foi tirada. É isso. Espero que os irmãos tenham entendido. Medite aí nas escrituras. Vou ficar por aqui. Perdoe-me se eu fui enfático em alguma palavra. Não é, irmãos, não é intenção alguma ofender alguém. É despertar, é trazer a mensagem que Yahshua e que Paulo, Shaul, anunciava, porque foi corrompida. E agora nós estamos tentando trazer essas raízes, essas doutrinas que foi anunciado por Yahshua e por Paulo, Shaul. E muitos não vão entender, infelizmente não vão entender. A palavra está claro que uma terceira parte da humanidade terá que passar pelo fogo. Muitos não vão entender, vão rejeitar. Muitos vão entender só depois que estiver dentro da tribulação. E um pequeno número agora vai entender para participar da ceia das bodas do Cordeiro. Vou ficar por aqui. A paz, a Shalom de Iau e Yahshua para todos. Aquele beijo de coração. Até a próxima, se assim o Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso e Al dos Exércitos permitir. Shalom de Yahshua, meus queridos.